saudar todos com a paz do Senhor, né? Hoje é o sábado do Eterno, Shabbat Shalom, louvado seja Deus, né? Hoje eu quero falar aqui sobre obra, né? Sobre a obra e sobre também os mandamentos do Senhor e a sã doutrina, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Então nós vamos ler aqui, louvado seja Deus, aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Louvado seja Deus. Ninguém é salvo pelas obras, mas é salvo os que andam nos requisitos, que são os santos mandamentos e a sã doutrina. Louvado seja Deus, né? Temos sim que fazer a obra e não achar que somos salvos por ela, pela obra. Porque ninguém é salvo pela obra, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Então aqui, nós pode olhar isso aqui em Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 9 e do número 10. Ninguém é salvo pela obra. Nós somos salvos por obedecer os requisitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a andar na sã doutrina, que é os seus mandamentos, os seus requisitos, a sua vontade. Ninguém é salvo pela obra. Sabe por quê? Porque se fosse salvo pela obra, o rico seria salvo e o pobre não. Porque muitas das vezes o pobre não tem como fazer a obra e o rico tem como fazer a obra. Então, em realidade, que nós somos salvos pela obediência a Deus em Cristo Jesus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Através do sangue derramado na cruz do Calvário, fomos resgatados. Louvado seja Deus. Então, quando nós obedecemos os requisitos do Senhor, então nós estamos verdadeiramente sendo salvos pela graça e não pela obra. Mas nós estamos vivendo numa época que muitos nem obedecem os requisitos e fazem um pouco da obra. E às vezes não fazem muito também, mas faz. Por exemplo, ser benevolente, dar as coisas para os outros, dar comida, ter dinheiro, fazer muitos outros tipos de obra, visita daqui, visita dali, números de culto durante a semana, né? Tudo fazendo ali a obra, com intenção de ser salvo, mas não querem obedecer os requisitos, o qual Jesus mandou que nós obedecemos, através do Espírito Santo. Então essas pessoas, pensam que elas vão ser salvas fazendo a obra. Por isso que está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11 em diante, que lá serão julgados pela obra, no ponto final, no juízo final. Louvado seja Deus. Porque vão querer ser salvos pela obra e não pela obediência. Mas nós somos salvos quando obedecemos a santa palavra de Deus. Quando nós andamos nos estatutos do Senhor, então ali é que nós somos salvos através de Jesus Cristo pela graça. Louvado seja Deus. A graça, ela vem nos proporcionar para nós o querer de Deus em nossa vida, para que obedecemos e servimos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Mas tem muitos que pensam: eu estou dando dízimo, eu estou pagando dízimo, eu estou fazendo isso de bondade, eu estou fazendo aquele outro, eu estou ajudando, eu estou dando uma cesta básica, eu sou salvo por aí. Está enganado. Ninguém é salvo pela obra. Isso não quer dizer também que você vai deixar de fazer a obra para poder servir o Senhor, não. Você serve o Senhor nos seus requisitos e faz também a obra. Vamos ver isso, louvado seja Deus, o qual eu já mencionei. Vamos ler em Efésios, capítulo de número 2, versículo 9 e versículo 10. Então nós vamos ler aqui. Veja bem. Vamos ler o versículo 8. Porque pela graça
salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja bem, não é de vós, é dom de Deus. Nós temos que ter esse dom da graça para obedecer os requisitos do Senhor. Obedecendo os requisitos, então seremos salvos pela graça. Louvado seja Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, é criatura em Cristo Jesus, para boa obra, para fazer a obra, mas a quais Deus de antemão preparou para os que andássemos nela. Louvado seja Deus. Antemão, Deus nos preparou para que andássemos nela, o quê? Na vontade do Senhor, no querer de Deus. Louvado seja Deus. Então precisamos verdadeiramente obedecer a palavra de Deus, andar nos requisitos da palavra de Deus e não ignorar os requisitos da palavra de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. Não pensando que seremos salvos pela obra. Isso não quer dizer que não devemos fazer a obra. Vamos ver isso aí? Vamos conferir isso aí, olha só. Mateus 23, versículo 23. Vamos ver o que o Senhor fala aqui, olha só. O que ele disse, Mateus 23, versículo 23. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Mateus 23, versículo 23, o qual as Escrituras nos fala assim. Louvado seja Deus. Olha só, preste bastante atenção. Louvado seja. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, porque dais os dízimos da hortelã, do odre e do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé e a fé. E deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Quer dizer, devereis vós obedecer os santos mandamentos e andar na sã doutrina sem deixar também de pagar o dízimo, sem deixar também de ter misericórdia, sem deixar também de ajudar os outros, de dar aquela cesta básica. Tem que ser completo. Mas nós estamos vivendo uma época que agora só fala que tem que ajudar os outros, tem que dar a cesta básica e pagar os dízimos, porque aí você está salvo. Não é por aí. Não é por aí. Pode fazer essas coisas, deve fazer essas coisas, deve fazer sem omitir as outras também, sem abandonar as outras, que é os santos mandamentos e a sã doutrina. É preciso ser completo. Louvado seja Deus. Mas nós vamos em frente aqui. Olha só. Outros acham que é salvo pela lei de Moisés. Outra coisa, pela lei de Moisés, terminou em João Batista. Os profetas e a lei terminaram em João Batista. Louvado seja Deus. Somos salvos pela graça, mediante os santos mandamentos do Pai e os ensinamentos do Filho de Deus, que é a sã doutrina, segundo o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos voltar em Efésios, capítulo 2. Vamos ver aí no versículo de número 8. Louvado seja Deus. Olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que é pecado? É transgressão dos mandamentos de Deus. 1 João, veja aí, 1 João 3, versículo 3 e versículo 4. Porque a pessoa pensa assim, eu estou fazendo, já estou ajudando os outros, já estou fazendo isso, fazendo aquilo outro, eu sou bonzinho para os outros. Sabe por quê? Eu sou bonzinho, ninguém é salvo por ser bonzinho, ele é salvo porque se rendeu ao Senhor Jesus e obedece a sua palavra, os santos mandamentos, a sã doutrina, a sã doutrina. Ele é salvo por isso, através do sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Então veja bem, ele acha que transgressão da lei, vamos falar aqui um pouquinho da transgressão da lei. Olha só, essa lei
Não é a lei de Moisés, mas a lei do Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 João 3, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. O que diz? E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também é transgressor da lei, porque o pecado é transgressão da lei, quer dizer, da lei do Espírito de Deus, que é verdadeiramente os santos mandamentos e a sã doutrina do Senhor. Que muitos não gostam que se fala, que é obedecer às Escrituras, que é andar segundo as Escrituras, segundo os requisitos da Escritura. Muitos acham que isso é pesado. Mas a palavra de Deus nos diz lá nesse 1 João aqui mesmo, 5, versículo 3, que os mandamentos do Senhor para aqueles que estão nas condições de salvo não é pesado, não é penoso, não é difícil. Ele faz com prazer em fazer, porque ele está nas condições de salvo. Louvado seja Deus. Então ele tem aquele prazer imenso em servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente. Muitos não conseguem compreender as Santas Escrituras porque por causa das suas desobediências. Isso tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Vamos voltar em Efésios. Louvado seja Deus. Efésios, número 4. Efésios 4, versículo 30. Quando a pessoa deixa de obedecer a santa palavra, ele entristece o Espírito de Deus que tem nos selado para o dia da redenção. Está escrito aqui, veja bem, no versículo de número 30, louvado seja Deus. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Então a pessoa, quando ela deixa de obedecer, de andar nos estatutos, de viver segundo a vontade de Deus, segundo o que está escrito na palavra, ela está entristecendo o Espírito de Deus, o qual tem nos selado para o dia da redenção. Louvado seja Deus. Vamos em frente, porque o Espírito do Senhor é nosso maior ensinador dos santos mandamentos e da sã doutrina. Veja isso, vamos aí agora em Mateus 28, veja a recomendação do próprio Filho de Deus. Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 28 de Mateus. Louvado seja Deus. No versículo 19 e no versículo 20. Veja bem o que diz. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é preciso ensinar, guardar todas as coisas que o Senhor tem mandado nos seus requisitos, na sua palavra de Deus. Louvado seja Deus, na Santa Escritura, para que verdadeiramente o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando deixamos de obedecer às Escrituras segundo os ensinamentos do Espírito Santo, trazemos grande tristeza para o mesmo. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, como nós acabamos de ler ali. Não entristeçais o Espírito de Deus, né, irmãos? Então traz muita tristeza para o mesmo, que é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora nós vamos ler aí também João 14, versículo 21. Louvado seja Deus. Nós vamos ler o versículo 26 de João e depois nós voltamos para o versículo 21. Louvado seja Deus. Vamos aí, Evangelho de São João 14,
Evangelho de São João 14, louvado seja Deus, no versículo de número 26, olha só o que o Senhor fala a respeito do Espírito Santo para conosco, louvado seja Deus, no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Qual é essa missão? A missão do Espírito Santo é nos ensinar a guardar e em viver os requisitos do Senhor, a vontade do Senhor. Mas se nós não vivermos a vontade do Senhor, automaticamente o Espírito Santo se entristece. E ele entristecendo, o que acontece? Ele se afasta de nós e não tem quem ensina. E se não tem quem ensina, essa pessoa agora não consegue compreender mais a vontade de Deus. Ela não consegue compreender mais o querer de Deus na vida dela. Aí ela acha que só fazendo a obra ela está salva. Que ela não precisa andar nos santos mandamentos e nem viver na sã doutrina. Não precisa. Ela não precisa entrar pela porta estreita. Ela pode viver na porta larga e ela está salva. É automaticamente, porque o Espírito Santo se afastou dela, porque essa pessoa entristeceu o Espírito Santo. Porque não quis mais obedecer. E não quis mais ouvir a voz do Espírito Santo. Então essa pessoa não tem mais o Espírito Santo. Essa pessoa que não consegue mais andar na sã doutrina e nem viver nos santos mandamentos do Senhor, porque acha penoso, acha difícil, ele não tem mais o Espírito Santo. O Espírito Santo não está na vida dessa pessoa mais. Essa pessoa, o Espírito Santo está longe dela. E isso é bíblico, gente. Isso é bíblico, porque ela entristeceu o Espírito Santo, e o Espírito Santo, automaticamente, o Espírito Santo que o Pai mandou, não está mais nesse coração. E essa pessoa, automaticamente, se Jesus voltar também, ela não será arrebatada. Porque quem vai juntar o povo na face da terra e subir junto com a igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus não vem aqui, Jesus vem nas nuvens. O Messias vem nas nuvens buscar a sua igreja. Ele não pisa nessa terra aqui mais. Nessa vinda dele. Ele não pisa aqui nessa vinda dele. Ele vai vir nas nuvens. Na mesma nuvem que nós vemos ele subir, ele vai descer. Mas ele não vai pisar. E ele enviará os anjos com alaridos. E quem é que sabe, que conhece os salvos? Quem é que conhece os salvos? Será os anjos? Não. É o Espírito Santo que conhece os salvos. É Ele que vive com nós e vai até diante de Deus. Portanto, a Bíblia diz que quando nós orar com gemido inexprimível, que essa oração o Espírito Santo pega e leva até diante do Pai. Não da maneira que nós oramos, mas da maneira que nós precisamos, porque não sabemos orar. Então, a realidade é essa. Então, quando a pessoa deixa de obedecer os requisitos do Senhor, a mente dele começa a se apagar, o entendimento dele começa a se apagar, ele já começa a não entender mais a vontade de Deus, e automaticamente ele abandona o querer de Deus na vida dele, e ele acha que só pela obra ele pode ser salvo, dando dízimo, fazendo oferta bonita, dando mantimento para os outros, dando cesta básica, indo no hospital, orar, fazendo. Tem que fazer essas coisas? Tem também que fazer. Mas ele acha que só isso basta. Só isso. Tá bom. Ele está salvo. Por isso que muitos não obedecem a essa doutrina. Eles estão pensando que vão ser salvos pela obra. Pela obra. Então vamos ler aqui em João capítulo 14, no versículo 21. Louvado seja Deus. Agora vamos para o versículo 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses que me amam. Preste atenção. Aqueles que têm o meu mandamento e os guarda, esses são os que me amam. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei
e faremos nele morada. Disse-lhe Judas, o nosso Iscariote: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai amarás, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai. Então você já viu, só para a pessoa deixar, ela deixou de obedecer os santos mandamentos e andar na sã doutrina, ela não precisa falar que não ama a Deus, não. Ela não ama a Deus. Automaticamente ela não ama a Deus. Porque quem ama, obedece. Quem ama, tem o prazer em viver segundo a vontade do Senhor. Para quem ama. Agora quem não ama, ele não tem esse prazer. Então o que ele fez? Ele entristeceu o Espírito Santo. O Espírito Santo se afastou dele, que quem ensinou ele a amar a Deus foi o Espírito Santo. Não tem outro, nós temos outro Consolador, gente? Nosso Consolador é o Espírito Santo. Então quem nos ensina a amar a Deus é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E se nós deixarmos de amar a Deus, andar na sã doutrina, viver os santos mandamentos, nós não estamos amando a Deus, ainda que falamos que amamos, mas não estamos. Vamos em frente aqui rapidamente. O Espírito Santo nos convence do pecado, gente. João 16, versículo 8, parte A. O Espírito Santo nos convence do pecado. Logo, quem continua no pecado não é fiel, ele nem conhece a Deus. 1 João 3, versículo 6. Logo, quem vive no pecado, ele não conhece a Deus. Ele não conhece. Eles falam que conhece, mas não conhece. Porque quem conhece, mas ele obedece. Ele obedece. Está escrito na Bíblia, está escrito isso, tal coisa, ele obedece. Está escrito na Bíblia, ele obedece. Está escrito na Bíblia que é para mim fazer, ele obedece. Ele não questiona, ele obedece. Porque ele ama o Senhor. Ele não ama esse mundo. Porque se ele amasse esse mundo, aqueles que amam esse mundo, ele não obedece por causa do mundo. Ele prefere ficar com o mundo do que ficar com Cristo, ainda que em nome de Jesus, o Messias. É interessante isso, mas é a realidade. Aquele que vive pecando, esse não ama a Deus. Aquele que vive em desobediência, está desobedecendo a lei de Deus. Os requisitos do Senhor. Então ele está em pecado. Em pecado. E a Bíblia diz que realmente no dia do arrebatamento, meus irmãos, só aqueles que estiverem em santidade que vão ser os que são arrebatados. Como está em santidade se viver segundo o curso deste mundo, desobedecendo as Escrituras? Não tem como. Porque a palavra de Deus é que nos santifica, a palavra de Deus é que nos purifica, a palavra de Deus é que nos redime, a palavra de Deus é que nos ensina como servir ao Senhor, a palavra de Deus é nossa bússola, é nossa manual de vida cristã, de vida com Deus, é nosso manual de vida com Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, que Deus possa te abençoar, e você possa ouvir essa mensagem e colocar no seu coração e aceitar os requisitos do Senhor, para que verdadeiramente o Espírito Santo possa morar dentro do teu coração. Amém, que Deus nos abençoe. Amém.